Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. A partir de agora, a gente fala sobre câncer de próstata no quadro Mitos e Verdades. Você conhece algum paciente, né? Algum conhecido, algum familiar que tenha tido essa doença ou está enfrentando essa batalha contra o câncer de próstata? Pessoal, uma reportagem aponta que médicos brasileiros estão usando uma tecnologia de ponta no tratamento contra essa doença. Novembro Azul, a gente abre esse alerta para você aqui no quadro Mitos e Verdades, Põe na Quadrada. Foi num exame de rotina que o João descobriu o câncer na próstata, uma glândula que fica na parte baixa do abdômen dos homens. Como o tumor era pequeno, ele pôde se submeter a um procedimento mais moderno do que a cirurgia. Nunca imaginei que ia ser tão rápido assim. Não faz nem 2 horas que eu operei e já estou comendo normal. Ultrassom focalizado de alta intensidade é um aparelho que destrói o tumor com ondas de calor e preserva as células saudáveis ao redor da próstata, como explica o médico-chefe da equipe de urologia do Hospital Moriá, em São Paulo. Primeiro a gente usa imagens que a gente fez previamente ao tratamento para desenhar o contorno da próstata em 3 dimensões e demarcar onde fica a lesão que a gente vai tratar. A próstata é a área azul, o tumor a parte amarela. Depois disso, a gente demarca os pontos em que a gente quer aplicar as ondas de ultrassom, que destroem o tecido prostático, e a gente inicia o tratamento que está sendo acompanhado aqui em tempo real por essa tela. Na imagem, as ondas de calor que estão sendo aplicadas no paciente aparecem como feixes de luz. O procedimento dura cerca de 1 hora. Diferente de uma cirurgia, é menos invasivo. Não tem cortes e os riscos de sequelas, como incontinência urinária e disfunção erétil, são menores. Além disso, a recuperação é mais rápida. O paciente sai do hospital no mesmo dia e volta à rotina normal em 1 semana. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, com cerca de 68 mil novos casos em 2 anos. O índice de cura chega a 90%, se o diagnóstico for precoce, como aconteceu com o João, que resolveu o problema com um procedimento simples e sem dor. Foi como se eu tivesse dormido e acordado, não mais do que isso. Dormi bem e acordei bem. Bom, pessoal, Dr. Fabrício Colassino está aqui, médico oncologista, ele que é parceiro nosso. Doutor, seja bem-vindo ao Cidade Alerta mais uma vez. Prazer é todo meu, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar sobre câncer de próstata. Vamos abrir então agora o WhatsApp, pessoal. Escreve aí com a hashtag câncer de próstata para saber que você está mandando a sua pergunta direcionada ao Dr. Fabrício Colassino, tá bom? Doutor, a gente acabou de ver na reportagem, 90% dos casos têm cura se forem diagnosticados no início, é isso? Exatamente, Rodrigo. A diferença... Bom, boa noite a todos que nos assistem em casa. A diferença é muito grande quando o diagnóstico é feito com o tratamento da doença avançada para a doença precoce. Deixar bem claro para quem nos assiste que a doença precoce é quando o tumor é bem pequenininho, o tamanho de uma ervilha, tamanho de um grão de bico, tamanho de um grão de feijão. E a doença avançada, além do nódulo ser grande no órgão, por exemplo, na próstata, ela já mandou metástases, células à distância, para um outro órgão. No caso da próstata, o órgão mais comum a receber metástase são os ossos. Então é uma outra condição. Sai de uma condição em que a chance de cura é altíssima quando precoce, para uma chance de cura muito menor quando a doença é avançada. Sem contar o sofrimento, o tratamento que judia muito. Portanto, a diferença é muito grande da doença precoce para a doença avançada. Doutor, a gente sempre fala, né? A gente teve aí o Outubro Rosa, a gente demonstrou o ônibus da Cassemes, a prevenção do câncer de mama, que a mulher ela consegue fazer um autoexame, é o primeiro passo ali para a prevenção. O homem com a próstata não é possível. Sim. Mas a partir de quantos anos, então, ele tem que ir lá procurar um médico, procurar um especialista para a realização desse exame? Rodrigo, ótima observação. Para as mulheres existe então o autoexame para a prevenção do câncer de mama, que não substitui a mamografia, deixar aqui bem claro. E para os homens existe o toque retal e o PSA. Um exame que, a partir dos 40 anos, é fundamental que o homem procure um serviço de saúde, um médico, ideal que seja um urologista, para que faça o rastreamento. Isso vai depender se a pessoa tem alguém na família com câncer, que tipo de câncer que é.
tudo isso influencia. Portanto, a partir dos 40 anos, é fundamental que os homens busquem um serviço de saúde para que façam o rastreamento adequado. Normalmente, é baseado num toque retal e num PSA, que é um exame de sangue em que se detecta níveis sanguíneos diferentes em quem tem câncer de próstata e em quem não tem, que não substitui o toque retal. Por quê? Estudos científicos mostraram que 17% dos homens que tinham o PSA normal já tinham câncer de próstata. Portanto, é complementar o PSA junto com o toque retal. Bom, tem uma pergunta de Deodápolis, doutor. Cleiton Rocha. Doutor, má alimentação pode dar câncer de próstata? Boa pergunta, respondendo para Deodápolis, para toda a região. Na verdade, a alimentação ela é muito importante, o estilo de vida, sobretudo, já entro aí com a atividade física regular, mas a alimentação específica que vai causar o câncer de próstata, cientificamente não tem nada comprovado. Nem que algum alimento também proteja e deixe a pessoa imune a esse tipo de doença. Portanto, o que está comprovado é que a alimentação saudável, ou seja, baseada em proteína, em legumes, verduras, frutas, baixo índice de gordura animal, baixo índice de fritura, de massa, ou seja, uma alimentação saudável contribui muito para a saúde como um todo, nas doenças cardiovasculares e, sobretudo, em oncologia, para as doenças como câncer de próstata, câncer de mama. Mas não existe nenhum alimento, respondendo objetivamente, que vá proteger contra o câncer de próstata ou que vai causar o câncer de próstata. Bom, chegou uma pergunta interessante aqui, ó, final do telefone 6576, Jardim Mar, aqui de Campo Grande. Doutor, sinto dores na região escrotal, parece que são nas glândulas. Fiz exames como ultrassom e não deu nada. O que poderia ser? Algum indício de câncer de próstata? Eu não sinto dor na hora de fazer xixi, mas às vezes dói a região escrotal. Bom, a região escrotal, a bolsa escrotal, no homem, ela contém os testículos. Ali, o motivo de dor pode ser N patologias, desde varicocele, né, que são vasinhos ali na região, aumento da região, inflamação dos testículos, epididimite, que é uma região ali, fica próximo do epidídimo, fica próximo do testículo, que pode também causar dor. Mas dentro do rol de sintomas comuns ligados à próstata, não é comum ter dor nos testículos ou na bolsa escrotal, justificando aí algum indício de problema na próstata. Embora qualquer sintoma seja o suficiente para que busque um médico uma avaliação completa. Já entrando no gancho dessa pergunta, quais são os principais sintomas, então, para o câncer de próstata ou para que suspeite desse problema? Primeiro que a doença precoce não gera sintoma algum, ou seja, esperar sintomas para que a gente busque um serviço de saúde pensando num diagnóstico precoce, não é esse o caminho. O caminho é buscar um serviço de saúde, mesmo que saudável, após os 40 anos. Se tiver histórico familiar, Rodrigo, ou seja, pai com câncer, irmão com câncer, é importante que se busque antes, ao redor dos 30 a 35 anos, para que receba a primeira orientação e faça... 30 a 35 anos? Que receba a orientação adequada e comece a investigação precocemente. Dependendo da carga positiva familiar, a gente vai começar antes a investigação. Bom, doutor Fabrício, pessoal, é um dos médicos mais conceituados, né, mais respeitados que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Doutor, quando a gente fala no exame de próstata, eu já vi, até mesmo já fiz várias matérias, infelizmente a população ainda tem uma certa chacota em relação a isso. Pessoal, a chacota, ela não deve acontecer. Não se deve fazer piadinha com um assunto tão sério. E é isso que o senhor está lá diariamente no consultório, ainda tem bastante preconceito do homem fazer o exame da próstata? Rodrigo, infelizmente existe muito ainda. Esse é um tabu, isso é uma polêmica, por isso que o Novembro Azul vem para conversar sobre o assunto, para discutir. Por isso que o programa como o seu, de alta audiência, chega até a casa das pessoas. É importante que tragam aqui pessoas que levem informação de forma precisa sobre o assunto, porque a desinformação, ela ainda mata o tanto quanto a falta de equipe, a falta de equipamentos especializados. Portanto, dizer que as pessoas já estão acostumadas a fazer a prevenção, que a nossa população brasileira, sobretudo aqui Mato Grosso do Sul, estão procurando mais a prevenção, fazendo seus cuidados, não é verdade. Precisamos muito ainda vencer esse tabu, conversar sobre o assunto, explicar os motivos. E nas palestras que eu tenho feito, Rodrigo, eu tenho caprichado muito em convencer as pessoas com conteúdo,
para que elas entendam que fazer a prevenção realmente pode transformar a vida dela e da família dela. Quando você mutila um ente querido, você devolve para a família o paciente doente ou com sequelas, você judia de toda a família. Bom, pergunta aqui, ó, pra gente encerrar esse assunto. Antes de eu fazer essa pergunta, final do telefone 4136, o exame demora muito, doutor? Não, primeiro que são 2 exames preconizados para a prevenção do câncer de próstata. O PSA é uma coleta de exame de sangue, como o hemograma, então é rápido. E o toque retal também é rápido. São alguns segundos necessários para que o médico examine a região glandular e ali ele vai identificar a presença de nódulos ou não. Então é rápido, é tranquilo e é muito mais vencer o tabu com a desinformação do que propriamente um constrangimento que não é o caso. Bom, pergunta aqui, ó, final do telefone 4136. Doutor, na cidade de Campo Grande, existe alguma cirurgia de ponta, tal como a laparoscopia robotizada para prostatectomia? Nós não temos o robô chamado Da Vinci aqui na cidade, no estado, mas existem médicos como o Dr. José Ricardo Salvino que consegue atender o paciente aqui e encaminhá-lo para ser operado em São Paulo, nas suas mãos experientes, e lá ter esse benefício do tratamento, do tratamento robótico, em que tem algumas diferenças sim, e para o paciente é uma comodidade, um conforto e uma segurança. Bom, recebi aqui o médico oncologista Dr. Fabrício Colassino. Doutor, obrigado pelas suas explicações. O doutor é muito didático, gente, eu tenho um carinho por ele, por toda a família dele, porque olha, toda vez que eu passo mal, eu sempre digo essa história, doutor, porque eu acho que assim, pessoas do bem, a gente tem que divulgar e bater palmas. Uma vez eu tava com uma alergia debaixo na axila e eu achei que era um tumor. E aí eu desesperado, liguei pro doutor, falei, doutor, pelo amor de Deus, né? E aí eu sou exagerado, gente. É hipocondríaco que fala, doutor? Não, não sou hipocondríaco. Mas aí eu falei, doutor do céu, e o que eu já vi o doutor Colassino atendendo gente carente, que não tem condições de pagar a consulta, pessoal, olha, eu tiro o chapéu, eu gosto muito do senhor, o senhor sabe disso, eu tenho apreço, eu sempre falo, eu gosto de graça, sem pagar nada. Rodrigo, muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, estou sempre à disposição, parabéns pelo seu programa aí de alta audiência. Bom, agora tem 2, né? Vamos falar de câncer de mama no balanço e aqui câncer de próstata, tá bom, doutor? É um prazer. Obrigado, Conte comigo fica sempre. com Deus, mande um abraço pra sua família.